Olá! A Lei Maria da Penha é uma importante ferramenta no combate à violência doméstica. Inúmeras iniciativas estão aprimorando a lei, principalmente nesse período de pandemia. Uma dessas iniciativas é o Maria da Penha Virtual, que foi desenvolvido pelos alunos de Direito e Tecnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para conhecer mais sobre a iniciativa e repercutir a importância da Lei Maria da Penha, recebo no Alesp Cidadania de hoje a professora da UFRJ, Ana Lúcia Sabadell. Professora Ana Lúcia, seja bem-vinda à Rede Alesp. Muito obrigada. Recebo também o criminalista Franklin Gomes. Doutor Franklin, seja bem-vindo à Rede Alesp. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Professora, eu queria que a senhora começasse a nossa conversa explicando para a gente o que é o Maria da Penha Virtual e como é que ele surgiu. Tá. Bom, Mel, em primeiro lugar, eu queria te situar que desde 2008 nós criamos na Faculdade Nacional de Direito, eu acho que foi a primeira faculdade de Direito que criou, uma disciplina eletiva chamada Direito e Gênero, que, na verdade, o objetivo dela é estudar a problemática do impacto do machismo na vida das mulheres. Tá? Então, de 2008 para cá, nós já temos mais de 12 anos de caminhada, 13 anos, e formamos muitos alunos. Né? E o que nos deu muita alegria foi que os nossos alunos, o ano passado, a professora Cone Cesário, que dirige um grupo de pesquisa no qual eu também trabalho, sobre o Legal Design, Direito e Tecnologia, recebeu um grupo de alunos, no ano passado, muito preocupados com os números das práticas de feminicídio e de violência doméstica. E aí surgiu o aplicativo. O que é a ideia do aplicativo? Primeiro, o nome é dado em homenagem à senhora Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica, como todos sabem, e que é um símbolo de resistência contra a violência doméstica e familiar. Ele é um web app, ou seja, ele é um site responsivo, que se comporta como um aplicativo e que permite a geração automatizada do pedido de medida de protetiva de urgência e o envio direto para o Poder Judiciário, a fim de garantir um efetivo acesso à justiça e à proteção da mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas de uma maneira ágil, acessível e desburocratizada. Em palavras mais simples, esse aplicativo é como se ele ficasse dentro do tribunal. Tá? A vítima, ela pode acessar esse aplicativo desde o celular dela, de uma maneira muito segura. Nós pensamos justamente nisso, em dar a total proteção, a não ser que o companheiro, o agressor, seja uma pessoa com um bom domínio de informática, dificilmente ele vai ter acesso, porque o aplicativo fica dentro do tribunal, na estrutura do sistema de informática do tribunal. Então, diante dessa escalada da violência doméstica, né, e diante da dificuldade de acesso à delegacia, aos tribunais pelas vítimas, o grupo de pesquisa da professora Cone, no qual eu participo, Direito Ágil, né, que nós temos alunos, sobretudo os alunos Rafael e Hassani, do Direito, né, junto com os colegas da Tecnologia, formada que nós temos também os alunos do Sistema de Informação, sobre a coordenação da Cone, acabaram desenvolvendo esse Maria da Penha Virtual. Então, é um aplicativo web que busca concretizar o acesso à justiça. Ele facilita a capacidade postulatória da mulher que se encontra em violência doméstica, tá? E a sua proteção por meio da automatização do pedido de medida protetiva de urgência, que é enviado diretamente ao tribunal, de maneira ágil, eficiente, desburocratizada, de maneira muito simples. Eu estou aqui na minha casa e o meu marido está gritando comigo e me batendo. Eu posso fechar aqui a porta do meu quarto, pegar o meu celular, a minha petição pode ser o meu pedido em parte do socorro, eu entro, tenho que colocar alguns dados básicos, um documento, uma informação, um CPF, um RG, e essa petição, ela vai diretamente para as mãos do magistrado, da magistrada. Isso significa que numa situação de pandemia, na qual nós nos encontramos,
com dados que indicam, em alguns estados, mais de 50% de prática de violência doméstica, que essa mulher vai ter um atendimento rápido. E ela pode juntar provas. A prova pode ser um hematoma que ela tirou a fotografia. Ela gravou o marido gritando. Então, isso tem facilitado muito, Mel, muito, as mulheres que se encontram em situação de violência doméstica. Professora, eu não tenho dúvida do quanto isso vai ajudar as vítimas, eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, a senhora falou sobre esse segmento de direito de gênero que tem aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso também é interessante, me parece que é muito interessante, inclusive, para o próprio agente do direito, que muitas vezes dentro de um tribunal, para defender o seu cliente, ele desqualifica a mulher que está do outro lado de uma maneira extremamente machista e pejorativa, e algo que até de alguma forma foge às linhas do direito. Está além do direito, então não há necessidade de perguntar qual roupa a vítima estava vestindo, se ela está sendo vítima de um abuso sexual. Isso não é pertinente, né? Então, muito bem, ambas as iniciativas muito interessantes, muito importantes para a sociedade como um todo. Dr. Franklin, eu queria que o senhor falasse quais as hipóteses a vítima deve pedir uma medida protetiva, tecnicamente. Qual é o momento de pedir a medida protetiva? O quanto antes. Se fosse para ser muito objetivo, o quanto antes a medida protetiva deve ser solicitada. E muitas vezes o que nós percebemos é que a mulher acaba aguardando um momento posterior. Ela precisa entender que não precisa ter uma agressão física, nem mesmo ter a perpetuação ou mesmo uma agressão moral, psicológica, financeira. Nada disso é necessário para que ela peça uma medida protetiva de urgência. A simples ameaça, veja bem, a simples ameaça, que não é tão simples, psicologicamente falando, ela já pode gerar o direito da mulher solicitar uma medida protetiva de urgência. E, aliás, tem casos, eu mesmo atuo em um caso, onde houve a prática de ameaça, um crime que tem relativamente uma pena baixa, no âmbito da violência doméstica, crime que tem pena máxima de 6 meses, o agressor violou uma das medidas protetivas, que era de afastamento, e foi determinada a prisão preventiva. Essa prisão preventiva, por violar uma medida que foi determinada, uma medida protetiva, foi mantida em primeira instância e foi mantida pelo Tribunal de Justiça. Então é muito importante que a mulher se antecipe. Ela não precisa aguardar que algo aconteça. Na iminência, no momento que ela sente que de alguma forma está tendo a sua integridade, seja psicológica ou seja física, ameaçada, ela deve imediatamente procurar as autoridades e pode inclusive fazer uso, como nós estamos discutindo aqui, desse tremendo aplicativo, esse sistema que permite essa proximidade, essa rapidez. Porque o que a gente vê muitas vezes, além da mulher não ter nem sempre ter clareza com relação ao momento em que ela pode agir, muitas vezes ela tem uma dificuldade de acesso. Principalmente quando nós estamos falando de cidades mais afastadas, onde normalmente o agressor é uma pessoa bem relacionada, que conhece toda a estrutura local. O ambiente da delegacia, como todos nós sabemos, nem sempre é um ambiente acolhedor para a mulher. Então, iniciativas como essa são muito bem-vindas. Muito bem-vindas, sem se esquecer, obviamente, que num caso como esse, em que a doutora Ana Lúcia colocou, o juiz em 48 horas deve dar uma decisão. Então é muito rápido, você traz mais celeridade. Mas resumindo, com relação à pergunta especificamente, a mulher não deve aguardar que alguma coisa fisicamente ocorra. Ao primeiro sinal de que está sofrendo qualquer tipo de violência, ela deve imediatamente procurar as autoridades, seja através do aplicativo, seja através de delegacias virtuais, que em muitos estados também existem, ou até mesmo se deslocando até uma delegacia de polícia e exigindo o registro da ocorrência e solicitando medida protetiva de urgência, que deve ser acolhida.
Muito bem observado, doutor. Tem muitas mulheres que estão em cidades que não tem um tribunal naquela comarca e tem que se dirigir a outras, e aí tem uma questão financeira relacionada. Então, quer dizer, ajuda de muitas formas, sem contar que muitas não querem se expor a ninguém, né? Não querem compartilhar essa situação íntima com ninguém, e através do aplicativo você está falando direto, praticamente, numa ligação ali direta com um juiz. Aí, doutor, professor, eu queria que a senhora falasse sobre essa ideia do aplicativo. Quando a senhora falou no começo, ele surgiu dos seus alunos numa demanda ali dentro da universidade. E aí, rapidamente, com muita agilidade, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro viu que a ideia era promissora e trouxe para dentro do tribunal. Vocês pensaram nisso, de encaminhar essa ideia fantástica para o tribunal, ou aconteceu naturalmente a expansão dessa proposta? Veja só que interessante como é a vida. Eu orientei um doutorado na Espanha, junto com uma colega com quem eu estudei na Alemanha, a professora Encarna Borellon, no tempo que nós fizemos doutorado na Alemanha. E quando, às vezes, tem algumas orientações de doutorado de brasileiros, nós fazemos uma dobradinha, sobretudo quando a pessoa não pode ficar na Europa. E eu orientei a tese de doutorado da doutora Adriana Mello, que é uma das primeiras juízas da Vara de Violência Doméstica do Rio de Janeiro. Então, a doutora Adriana tinha uma grande sensibilidade, ela escreveu sobre o feminicídio, defendeu a tese dela em 2014, 2015. Né? E quando os meninos montaram esse aplicativo tão interessante, a gente entrou em contato com a Adriana, que já tinha essa sensibilidade muito grande. E quero dizer mais, a magistratura do Rio de Janeiro foi o primeiro lugar no Brasil onde se criou um curso de especialização em direito de gênero, criado por essa mesma senhora. Então, você veja como que significa a importância da ciência. Uma juíza com doutorado, trabalhando na violência doméstica, que já tinha, inclusive, ganhado Inovar com um projeto muito interessante sobre atendimento em 24 horas de emergência para mulheres com violência doméstica, nos acolheu. Ficou muito interessada e recepcionou esse projeto no tribunal. Quer dizer, eu digo Adriana porque foi o primeiro contato. Obviamente, que é toda a equipe, o presidente do tribunal. Quer dizer, nosso primeiro contato foi com a doutora Adriana. Mas agora, obviamente, que há toda uma estrutura dentro do tribunal que se interessou pelo aplicativo. Uhum. Muito interessante, e a percepção da doutora Adriana, com certeza, muito rápida aí, para que colocasse o aplicativo para funcionar efetivamente, para ajudar, com certeza, muitas mulheres. Doutor, iniciativas como essa do aplicativo Maria da Penha Virtual, aqui em São Paulo a gente tem o SOS Mulher, que é possível também fazer uso aí para pedir socorro, para as vítimas pedirem socorro. No caso do SOS Mulher, a vítima já tem que estar com a medida protetiva acatada pelo juiz, e aí ela pode fazer ali o contato com a polícia, e a polícia já entende que aquilo é um pedido de socorro de uma vítima de violência. O senhor sabe que, eventualmente, o agressor fala, não, ela queria me prejudicar, e aí começa a inventar história em torno desse acesso ao aplicativo. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, muito respeitosamente eu estou fazendo essa colocação, porque a gente sabe que isso é um fato. O agressor vai por esse caminho de desqualificar a vítima eventualmente. E aí eu queria que o senhor falasse sobre isso, doutor, e se o senhor vê que há a necessidade de criar na legislação digamos assim, um reforço para esse tipo de aplicativo poder funcionar e a vítima conseguir efetivamente fazer uso dele e pedir socorro. Eu acho que a gente começa a resposta pelo fim. A vítima pode fazer uso, não tem nenhuma restrição, não tem nenhuma limitação
E detalhe, a legislação já permite o uso do aplicativo. Está na Lei Maria da Penha que a vítima pode pedir. Então, assim, eu não preciso criar mais uma norma para proteger ou para garantir que o uso de tecnologia para proteger a vítima é algo legal. Seria um contrassenso. Então, a tecnologia ela vem para desburocratizar, para permitir um acesso mais rápido da vítima em medidas protetivas, principalmente naquela situação de emergência, e o argumento de que o mau uso da tecnologia, ele não é capaz de impedir que o benefício que essa tecnologia pode trazer fique de lado. Então, o que a gente precisa entender é, número 1, não existe nenhum impedimento para o uso da tecnologia. Número 2, desqualificar o uso da tecnologia para tentar afastar a responsabilidade do agressor não é uma medida que vai ter sucesso. Tenho absoluta certeza que numa defesa criminal de um agressor, que o único fundamento dele é justamente que o uso da tecnologia foi feito de forma equivocada, não tem fundamento. Aliás, isso pode acontecer tanto com o uso da tecnologia ou sem o uso da tecnologia. A gente pode ter situações de presença na delegacia de polícia por uma mulher fazendo uma falsa afirmação. Então, o fato de utilizar ou não a tecnologia não vai alterar. O que a gente tem que entender é que a finalidade da tecnologia é aproximar o poder judiciário, o poder executivo da vítima, para que ela tenha socorro mais rápido. Agora, não entender que a tecnologia sempre poderá ser utilizada de forma indevida. É óbvio que cada vez mais nós temos o uso da tecnologia em todas as áreas, poder judiciário, legislativo, executivo, e isso tem colaborado muito para ter mais celeridade, inclusive, na prestação do serviço para o jurisdicionado, e isso é fundamental. Agora, é evidente, nós podemos ter desvios do uso da tecnologia, mas isso não pode impedir que ela esteja presente e seja adequadamente utilizada. É evidente que quem utilizar indevidamente poderá ser responsabilizado. Sim, muito bem lembrado, doutor. A gente lembra que falsa comunicação de crime também é crime e, na verdade, estatisticamente, a gente sabe que esse é 0,000 alguma coisa, porque a grande maioria, infelizmente, de fato, são situações reais e muito graves. A gente sabe que o aumento dos casos de feminicídio foram consideráveis, foram exponenciais nesse período de pandemia. Isso são dados de todas as polícias que apontam nesse sentido, infelizmente. Professora, a iniciativa do Maria da Penha Virtual, ela começou no Rio de Janeiro e agora já vai para Paraíba. Eles também vão implantar esse sistema. Eu queria que a senhora falasse o que é necessário para um sistema desse ir para o Brasil inteiro e qual que é o custo desse aplicativo para que outros tribunais de justiça também abracem a iniciativa. Em primeiro lugar, eu queria te fazer uma observação, né? Sim. O aplicativo, essa tecnologia, ela visa eliminar tarefas repetitivas em fluxos processuais. E ela tem um foco no ODS da ONU, especialmente no objetivo 16, que é a Justiça, Instituições e Eficácia, e 17, parcerias e meios de implementação. Tá? Então, isso é muito importante dizer, tanto que o aplicativo já está inscrito na ONU, tá? Ele está registrado no nome dos nossos alunos, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e vou te explicar, então, o que você estava... Ele é muito simples, ele é um produto viável, com um custo baixíssimo, tá? É muito baixo o custo, né? Basta que o tribunal tenha um sistema estável de informática, tá? Por se tratar de uma iniciativa humanitária e ter interesse em ampliar o impacto social de maneira ágil, o grupo de pesquisadores do direito ágil desenvolveu e implementou o aplicativo de forma gratuita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao todo, os nossos estudantes gastaram mais de 3.000 horas de trabalho nos programas do grupo. Tá? E a gente estima que o custo global do aplicativo ele não ultrapasse os R$ 33.000
Em grande parte, mais que tudo, sabe por quê? Por conta de despesas que não se relacionam conosco, que são com serviços de TI, na hipótese de monetização da tecnologia. Né? Então, para uma expansão para os demais tribunais, no âmbito jurídico administrativo, bastaria, com toda sinceridade, que o CNJ editasse uma resolução obrigando todo o Judiciário Nacional a adotar o serviço da Maria da Penha virtual, que inclusive pode ser integrada à rotina da Defensoria Pública, da Polícia Civil, dos órgãos de administração competentes. Tá? Então, no aspecto estrutural e logístico, seria necessário o aperfeiçoamento do serviço de nuvem e da mão de obra de TI para garantir o bom funcionamento do aplicativo em todos os tribunais e atendimento de milhares de pessoas. Então, você está me perguntando, nós estamos implementando, vamos começar agora com o Tribunal da Bahia, com o Tribunal da Paraíba, mas só para te situar, no dia 4 de dezembro do ano passado, nós apresentamos, nosso grupo de alunos, apresentamos este aplicativo para o Tribunal de Justiça de São Paulo, para a juíza Lívia Antunes Caetano e para a juíza Tereza Cristina Cabral Santana. Depois, um pouco mais adiante, no 14 de dezembro, nós encaminhamos um número de protocolo de intenções, né? Depois, em fevereiro, eles nos pediram o termo do convênio que ocorreu no Rio de Janeiro e estamos ainda conversando. Nós também tivemos o interesse que foi suscitado pelo Tribunal de Roraima em abril, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, em março deste ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Tribunal de Justiça do Ceará e o Tribunal de Justiça do Paraná também apresentaram interesse. E sendo que o Tribunal de Justiça da Paraíba realmente atuou de uma maneira muito mais ágil, né? Nós fizemos uma apresentação e rapidamente, já em 14 de fevereiro, assim, nós fizemos a primeira reunião em finais de junho, e em 14 de fevereiro já fizemos uma segunda reunião com o Tribunal de Justiça da Paraíba, com os juízes, defensores e com a Secretaria da Mulher do próprio governo. Então, obviamente, é uma questão de... Eu vou ser muito sincera, eu acho que é muito importante a gente contar com a ajuda do CNJ. Eu não sei se vocês conhecem, mas os sistemas de informática de outros países, na área da justiça, é muito precário. Eu trabalho há muitos anos com pesquisas na Itália, e durante a pandemia, o desespero das italianas é que o sistema de justiça fechou, parou, porque ele não trabalha com processos online. O Brasil tem uma grande vantagem nesse sentido. Tanto que nós estamos com interesse da própria ONU, a Bachelet se interessou, já foi encaminhado para a ONU esse modelo do Maria da Penha virtual. Muito interessante, professora, até é surpreendente a senhora falar que não houve custo ali para o Tribunal do Rio de Janeiro. Isso é uma iniciativa que com certeza vai alavancar vai agilizar muito os processos e a proteção da vítima, que é o grande interesse de tudo, e com certeza com baixo custo aí para todos os envolvidos, muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor, sobre essa tecnologia na desburocratização do processo. O senhor vê que esse uso da tecnologia pode motivar as vítimas? A gente sabe que muitas acabam, de alguma forma, criando algumas restrições ali. Eu acho que ele vai mudar, eu acho que isso foi só uma situação pontual. Enfim, acabam criando algumas barreiras que o processo demora de ir adiante. E eu queria que o senhor falasse se isso pode motivar, inclusive com relação a essa questão social que eu havia mencionado antes, de que muitas mulheres acabam evitando denunciar para não se expor. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso pela sua experiência. Eu sou um fã da tecnologia em todas as áreas, principalmente na área do direito, né? O escritório é completamente tecnológico desde o momento que ele existiu. Eu acredito muito na tecnologia como um facilitador, né?
Eu não acredito que a tecnologia vai motivar denúncias. Realmente, não acredito. Nem que esse seja o papel da tecnologia, né? Mas ela vai derrubar fronteiras, desburocratizar e permitir um acesso mais rápido, mais fácil e até mesmo mais conveniente. E principalmente falando da mulher vítima de violência, como nós comentávamos, normalmente, quando ela tem que se dirigir até um distrito policial, é um ambiente que não é acolhedor e não adianta a gente tentar tapar o sol com a peneira. O ambiente das delegacias não é um ambiente acolhedor e mesmo em cidades grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Porto Alegre. Agora, imagine esta mesma situação em uma cidade com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes ou menores ainda, em que todos se conhecem. Então, eu acredito muito na tecnologia, não como um elemento motivador, mas como um elemento facilitador que permite a desburocratização, que derruba fronteiras e aproxima cada vez mais a vítima da proteção que está inserida na lei. Porque a lei, muitas vezes, ela é uma lei extraordinária. A Lei Maria da Penha, ela é uma das melhores legislações de proteção à mulher do mundo. Palavras da ONU, inclusive. Mas não adianta ter uma lei fria, distante da vítima. Não funciona. Então, uma das formas, é claro que existem outras, mas uma das formas é aproximar por meio da tecnologia, para que a vítima possa ter acesso a esse sistema protetivo, que é uma garantia dela, é um direito que está lá na Lei Maria da Penha, de forma rápida, desburocratizada e efetiva. Em sentido contrário, nós não teríamos a efetiva proteção da mulher, especialmente nesses casos de cidades mais distantes. A gente tem isso ainda em cidades grandes, a gente tem isso ainda com pessoas esclarecidas, que têm acesso à informação, que podem ter acesso aos órgãos, aos agentes públicos, e mesmo assim nem sempre conseguem exercer esse direito. Então eu vejo a tecnologia como um grande aliado, não para motivar denúncias, mas para derrubar barreiras e para permitir que a justiça e que os órgãos de proteção dos direitos das mulheres estejam cada vez mais próximos e acessíveis. Sem dúvida, doutora. A gente lembra que antes da Lei Maria da Penha, uma agressão, uma violência doméstica era punida com cesta básica. Então, a gente pensar no que evoluímos ao longo desse processo, do que é a Lei Maria da Penha, do que ela representa hoje para o país, é um avanço muito grande. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você não sai daí. Voltamos com a Lesp Cidadania. A gente está falando do Maria da Penha Virtual, que foi um programa desenvolvido pelos alunos da UFRJ, os alunos de Direito e de Tecnologia, para ajudar para as vítimas de violência a desburocratizar todo o processo. Eu recebo aqui a professora Ana Lúcia Sabadell, que é professora da UFRJ, e o Franklin Gomes, que é um advogado criminalista. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a importância da tecnologia funcionar ali no direito, até para chegar a todas as camadas da população, para que as pessoas tenham acesso. Professora, a senhora já tem um feedback aí do uso desse sistema das pessoas usando esse sistema, ou ainda não? Ainda está no começo? Como é que está funcionando? E nós já temos algum feedback. Né? Deixa eu te buscar aqui os dados para te explicar. Até a presente data, 19 de julho de 2021, a gente começou a utilizar no final do ano passado. Começou lentamente, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro também estava precisando fazer alguns ajustes com relação ao seu período. Foram gerados 523 pedidos pelo aplicativo. E foi possível observar, nós estamos estudando os dados estatísticos, né, que foram divulgados pelo Tribunal de Justiça no Observatório Judicial da Violência contra a Mulher, no seu site eletrônico, que grande parte dos pedidos das medidas protetivas
são de competência do sexto Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Regional da Leopoldina, o qual abrange uma região da cidade do Rio muito pobre e carente de serviços públicos de qualidade. Então, nesse sentido, Maria da Penha Virtual concretiza também a capacidade postulatória para requerer protetivas e o direito ao acesso à justiça, principalmente das mulheres em vulnerabilidade, que estão alijadas, afastadas da proteção do sistema de justiça, a despeito da letra da lei. Um outro aspecto aqui que é muito importante, Mel, que eu queria te colocar, eu fiquei muito entusiasmada quando eu fiquei muito comovida quando eu vi a iniciativa desses alunos. Eu sempre digo que são os nossos meninos, mas só são homens, porque o grande problema na área penal, a minha primeira tese em teoria feminista do direito penal data de 1998 na Alemanha, então você faça as contas, tá? O grande problema que nós temos nessa área é como deslocar as provas de uma maneira segura, tá? E o grande problema é como o sistema de justiça chega entre quatro paredes, onde muitas vezes ninguém vê o que acontece. Então, o aplicativo, ele permite que a própria vítima se sinta empoderada, que ela possa enviar as provas, ela pode tirar a fotografia dos hematomas dela, gravar, por exemplo, aquela senhora que foi vítima do DJ. Se no Ceará nós tivéssemos a utilização desse aplicativo, nós poderíamos, de uma maneira muito mais rápida, dar assistência a essa senhora. As medidas, tem medidas que foram tomadas entre 10 a 15 minutos, em situações de grave emergência, né? Então, a partir desse módulo analíticos que nós usamos, a gente permite a extração dos dados anonimizados dos requerimentos das vítimas, e com isso a gente pode proporcionar estatísticas mais acuradas sobre a violência doméstica para a administração pública, para o tribunal e para a academia. Porque na ciência, quando nós fazemos um estudo sociológico, como no caso do aplicativo, nós não identificamos nomes. É uma característica das pesquisas na área da sociologia jurídica. Nunca identificamos. Mas a gente pode aferir, por exemplo, o número de pedidos formulados pelo aplicativo, a taxa de incidência por bairro, o perfil do agressor, o relacionamento que ele mantém com a vítima, os tipos de violência doméstica e familiar por número. O que a análise de dados mostrou ser, na maioria dos casos, é a violência psicológica e moral seguida da violência física. Então, para a gente, esse aplicativo, ele é importante também para quem estuda a teoria feminista do direito penal, porque ele permite, pela primeira vez, numa situação de pandemia, entrar na esfera privada, não de uma forma ilegal. E uma última observação, realmente, muitas vezes as mulheres, elas demoram para reagir. Eu sou formada em psicologia, com especialização em clínica e em direito. Minha faculdade, primeiro eu fui psicologia. Nós temos algo que nós chamamos que é síndrome do estresse pós-traumático. Isso é um problema, porque às vezes o timing do processo não é o timing emocional dessa mulher. Às vezes, esta mulher, ela não denuncia porque ela não consegue fazer. Então, o aplicativo, inclusive, não deixa de ser um estímulo para a ruptura dessa situação, que é, muitas vezes, de muita dificuldade. Assim, eu, mais de 30 anos, já atendi muitas mulheres em situação de violência, estudo há muitos anos violência doméstica, e concordo plenamente com as colocações do Dr. Planck. Eu acho que nós devemos, o aplicativo não está aqui, nem a informática, para substituir a presença dos advogados, dos juízes, do processo, mas ele está aqui para contribuir para que a gente possa atender problemas que surgem numa esfera privada e que muitas vezes as nossas regras do processo têm uma grande dificuldade de acessar. Por exemplo, o Brasil e muitos países, desde, por exemplo, na Espanha, o Tribunal Constitucional Espanhol, do ano de 1986, faça as contas, decidiu
que em casos de violência doméstica ou em violência sexual, a palavra da vítima vale. E o que ele coloca no processo como um papel crucial? Porque o princípio da inocência ele tem que ser respeitado. A perícia psicológica, que é tão importante quanto o médico. Eu não me dedico mais à psicanálise, mas uma boa psicóloga clínica, ela pode se identificar um trauma. Trazer isto para dentro é muito importante, porque é lógico que na psiquiatria não é o problema, mas a psicologia é uma ciência que pode dar uma contribuição muito importante. Então, também a tutela dos direitos das mulheres contra a violência doméstica requer também uma reflexão sobre os novos rumos que nós estamos dando para o sistema de justiça. E isso só está acontecendo, Mel, porque a mulher passou a ser sujeito de direitos. Na medida em que ela é sujeito de direitos, a maioria dos lares brasileiros é mantido só por mulheres, basta se ir aos dados do IBGE. Isso cria um processo de mudança social e cria uma tensão. Talvez essa tensão seja, hoje, sai a invisibilidade dessa tensão, e você, tirando esse véu da invisibilidade, você começa a ver essas situações. Mas aumentou, olha a tensão do Brasil. O DJ que bateu na sua esposa teve um aumento tremendo de seguidores no Instagram, porque nós vivemos um mundo machista. Então, nós vivemos uma tensão. Mulheres, consciente ou inconscientemente, que mesmo sem fazer uma reflexão, que estão se empoderando, tomando conta de suas vidas, e que não ajeitam mais uma sujeição a uma cultura machista, que também precisa ser um objeto de reflexão, mas talvez aí por outras áreas, como a educação. Muito bem, professora, muito bem colocado, impecável a sua colocação, uma vez que traz para a discussão muitas questões muito importantes, inclusive dessa modernização do direito. A senhora falou da juíza que teve sensibilidade, mas a senhora, como educadora, também teve sensibilidade de entender que aquilo não era só um trabalho acadêmico, não que seja pouco um trabalho acadêmico, mas aquilo não dava para ficar só dentro de uma universidade, precisava ir além, porque tem ali tem possibilidade de ajudar muitas pessoas. Então, essa sensibilidade de todas as pessoas envolvidas no processo faz muita diferença para que, de fato, a gente consiga evoluir cada vez mais com a questão. Agora, falando dessa questão de evolução, eu queria que o Dr. Franklin falasse do divisor de águas que foi a promulgação da Lei Maria da Penha no direito brasileiro. A gente falou um pouquinho antes do bloco anterior sobre a Lei Maria da Penha. Eu queria que o senhor falasse sobre ela, mas também comparando com outros países, com a legislação que é vigente em outros países para punir a violência doméstica. Não tem sombra de dúvidas que é um divisor de águas a Lei Maria da Penha no Brasil. Basta a gente recordar que antes dessa lei, muitas das violências que eram praticadas contra a mulher acabavam simplesmente em pagamento de multa, cesta básica, e a Lei Maria da Penha veio para exterminar, literalmente exterminar esse tipo de repercussão no âmbito criminal para o agressor. A partir da Lei Maria da Penha, é proibido, você não pode ter uma penalização única e exclusivamente com multa ou com a prestação de serviços à sociedade. Isso é terminantemente proibido. Além disso, o que a gente vê é que a Lei Maria da Penha, além de trazer todas essas medidas protetivas, ela traz mecanismos para assegurar a implementação dessas medidas. E mais do que isso, ela permite a punição do agressor, não apenas pela violência, mas também pelo não cumprimento de medidas protetivas, o que é muito importante. E aí ela se desloca, inclusive, de toda a legislação, e é um ponto ainda que está sendo debatido nos tribunais, porque ela permite, inclusive, prisão preventiva em crimes cuja pena, em tese, não comportariam prisão preventiva, mas que no ambiente da violência doméstica
têm sido determinadas e têm sido mantidas pelos tribunais de justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, muitos dos casos em que há uma violência contra a mulher, que a prática de um crime tendo a mulher como vítima, ainda que a pena desse crime seja uma pena reduzida, menor do que 4 anos, o que em tese não permitiria, associado a outros elementos, uma prisão preventiva, os tribunais, numa interpretação da Lei Maria da Penha e do Código de Processo Penal, têm permitido prisões preventivas e têm mantido essas prisões preventivas. São vários os casos que nós temos aí nos tribunais e também no STJ, mantendo decreto de prisão preventiva, por exemplo, por crime de ameaça praticada no ambiente de violência doméstica. Então, essa evolução, não apenas de criminalizar a violência, mas também criminalizar o desrespeito às medidas protetivas, muitas vezes com penas superiores aos próprios crimes praticados pelos agressores, é uma coisa extremamente importante, que traz mais efetividade para a legislação e que dá mais mecanismos de combate à agressão. É uma legislação, como nós falamos, que é considerada uma das melhores legislações protetivas da mulher do mundo. Nós temos outros países que também têm uma proteção muito importante. Temos países onde não há praticamente nenhuma proteção, como a Arábia Saudita, né, que a mulher é um objeto, praticamente, e não um sujeito de direitos, como bem colocou a doutora Ana Lúcia. Mas o mais importante, e aí o que eu vejo, quando a gente pergunta se o Brasil está punindo adequadamente a violência doméstica, não é um olhar apenas para a legislação, apenas para aquilo que está estabelecido na legislação. Eu acho que tem todo um sistema protetivo da mulher que precisa ser incrementado, implementado, e depois uma questão de política pública, social e cultural, de trazer esse empoderamento para a mulher, para ela entender, como bem colocou a Ana Lúcia, que não é que ela agora é sujeita de direitos, ela sempre foi e agora está percebendo que ela pode exercer esses direitos. Então, nós temos que ter elementos facilitadores para que, de fato, o que está na legislação não fique distante da realidade social. Porque não adianta eu ter uma legislação que é comemorada no mundo inteiro por ser muito avançada e nós termos aí um número de violência contra as mulheres cada vez aumentando. Os dados de 2019 são absurdos, de violência contra a mulher, mesmo tendo uma legislação que, em tese, me parece que a rigor, seria suficiente, de uma forma geral, para proteger a mulher. Então, não basta ter a legislação que tenha lá toda a proteção para a mulher, escalonamento, criminalização da violência contra a mulher, criminalização do não respeito das medidas protetivas. Nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos aproximar as mulheres desses direitos que elas têm, para que elas possam exercer esses direitos livremente. E que é justamente o que me parece que não ocorre na maioria dos casos. Não só porque não tem um facilitador, como é o Maria da Penha virtual, para que seja muito rápida essa aproximação com o sistema de justiça, mas também medidas psicológicas, sociais e culturais, porque não é incomum a própria mulher sequer reconhecer que está numa situação de violência doméstica. Aliás, não só de violência doméstica, em quantos episódios nós não estamos presenciando mulheres que são vítimas de violência sexual e que levam anos para tomar uma providência e que às vezes não percebem naquele momento que estão sendo vítimas dessa violência. Então, mais do que a legislação, nós precisamos de todo um sistema de apoio, né, para que as mulheres possam exercer aquilo que está na legislação. A gente tem que ter facilitadores. Esse eu acho que é o principal papel que a sociedade precisa ter no direcionamento das medidas que devem ser adotadas como facilitadoras do acesso à justiça das mulheres que são vítimas de violência doméstica. Muito bem observado, doutor.
essa questão de muitas das vítimas não se identificarem como vítimas, ter essa dificuldade de identificação de que estão num relacionamento abusivo ou que são vítimas de estupro, ainda que seja do próprio marido, é uma questão ainda que há muito que se evoluir para que a gente consiga, de fato, ter esse entendimento desde os primeiros anos de vida, efetivamente, né? Porque a gente vê muitas meninas, muitos jovens tendo esse tipo de experiência sem entender que estão ali vítimas de uma violência, né? Professora, eu queria que a senhora também avaliasse a punibilidade da Lei Maria da Penha e o quanto a legislação pode e deve avançar no país para que ela, de fato, atinja maior número de pessoas e que o agressor, quando ouça falar Maria da Penha, ele sinta que ali que realmente é algo que ele não vai sair impune. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Muito bem. Veja, querida, aqui tem 2 pontos que eu acho que são muito importantes que a gente tem que destacar. O que nós estamos colocando, entre aspas, vamos usar assim uma expressão bem penalista, na mesa dos réus, do tribunal, é efeito de uma cultura machista. E todos nós nascemos nessa cultura machista. Se eu te contar, Mel, eu tenho estudado mitos sobre a criação do mundo, mitos indígenas, brasileiros também, e africanos. Eu não sou a única, pelo contrário, uma grande antropóloga chamada Rita Segato, que trabalhou anos no Brasil, também apontou isso. Nós encontramos, até mesmo na Bíblia, com todo respeito, eu venho uma formação católica, se você vê toda a história de Adão e Eva, ela é quem desvirtua Adão, e por isso nós passamos a viver fora do paraíso. Histórias similares eu encontro em tribos indígenas brasileiras, em tribos indígenas da Terra do Sol, onde você associa a noite com a figura feminina, e o dia em que o mundo tem luz e tem sol é porque os homens tomaram poder. Então nós estamos falando de elementos culturais que são muito profundos, muito arraigados, ao ponto que eu digo para você, o que eu digo aos meus alunos, todos nós somos machistas, porque nós nascemos nessa sociedade, mas nós fomos tomando consciência desses problemas, né? Então, isso é um primeiro ponto. E por que eu digo isso para você? Por 2 questões, com relação à questão da punição. Eu acho muito importante as medidas que têm sido tomadas na tentativa de realização de círculos de masculinidade. Alguns psicólogos podem dizer para você, numa discussão mais refinada de terapia clínica, que quando você força alguém, de alguma forma, a fazer um processo de terapia, você poderia questionar o resultado, porque a coisa mais importante é a espontaneidade. Por outro lado, os estudos que têm sido feitos com esse tipo de iniciativa, em São Paulo, a própria Ajuda Teresa, que eu citei, que foi uma das que se interessou pelo aplicativo, ela trabalha numa vara onde os condenados à violência doméstica são submetidos a 20 sessões para discutir masculinidade. Inclusive, neste domingo passado, saiu até uma matéria, acho que não foi no Fantástico, alguma coisa assim, abordando isso. A punibilidade, ela é uma questão importante, mas não adianta, numa cultura machista, a gente não trabalhar os aspectos culturais e só trabalhar com a ideia. E o direito é isso, o direito é lícito ou ilícito? Se é ilícito, o professor Frank, eu abandonei a psicologia. Nós não vamos atuar como psicólogos, nós vamos atuar como juristas. Mas é preciso uma atuação multidisciplinar. Agora, a não punição, a não tomada de medidas, na prática, ela indica uma escalada na prática de violência. Nós temos uma pesquisa empírica realizada com o professor Adolfo Ceretti, que é catedrático de criminologia da Universidade de Milão, é professor visiting senior na nossa universidade, e nós estamos há 4 anos pesquisando com ele réus de feminicídio. Nós mudamos o foco, tentamos entender o que acontece com esse homem. E o que acontece com esses casos? Primeiro,
A maioria dos casos que nós examinamos, estado do Piauí, Maranhão e São Paulo. Nesses 3 estados, nós não conseguimos, infelizmente, com o governo do Wilson, nós não conseguimos autorização para entrevistar presos no estado do Rio de Janeiro. Mas, enfim, esperamos que no futuro possamos obter essa autorização. O que nós observamos? Todas as mulheres tinham sido vítimas de violência doméstica, a maioria delas não tinha denunciado e acabou ocorrendo o feminicídio. Esses homens estão muito vinculados a essa cultura de masculinidade. Eles também foram, tal como a mulher, que muitas vezes não tem a dificuldade de se expressar, ele também, entre aspas, eu diria, não deixa de ser uma vítima. É lógico que você vai dizer, uma vítima pode matar alguém. É lógico. Por que a gente discute a questão da violência doméstica? Porque o núcleo do direito penal, que nós chamamos em alemão o Kernstadtrecht, é justamente a vida e a sexualidade. Então, se o direito penal tem, como teve desde o início, o cuidado, há mais de 100 anos, de olhar para a tutela da vida, era impossível que não olhasse para a questão das mulheres. Por isso, mas o olhar e começar a considerar que a briga de marido e mulher, sim, alguém mete a colher, isso é o resultado de um processo de mudança, de um longo processo de mudança social. Eu dou aula há mais de 30 anos. Mel, eu assisti nessas últimas décadas situações como eu tinha 70% de meninos em sala de aula. Hoje eu tenho 50, 45, né? Hoje eu tenho mais mulheres juízas, mais mulheres advogadas. Então, a entrada da mulher na esfera pública obrigou a revisão desses valores. Se eu te fizesse uma pergunta, por exemplo, por que o legislador resolveu criminalizar a violência, o assédio sexual, a início do século passado? Porque as mulheres começaram a trabalhar. E elas iam para o local de trabalho, e, diferentemente dos seus colegas, elas se sentiam incomodadas. Talvez, vamos dar um exemplo, aproveitando que o professor Franklin está aqui. O professor Franklin vai trabalhar num grande escritório, ele entra tranquilamente, e ele não se sente incomodado que alguém está olhando para ele, para a calça dele, para a camisa dele, mas a mulher sim. Então, é um processo de mudança social, de onde, por um lado, nós não podemos abdicar da punição, mas, por outro lado, podemos trabalhar numa outra perspectiva. Eu tenho um certo temor só, ainda, com a possibilidade da utilização de justiça restaurativa. Por quê? Porque a cultura machista é tão profunda, mas ela é tão profunda, que eu duvido que 1 ou 2 ou 3 sessões de justiça restaurativa eu possa sensibilizar esse senhor. Eu acho que é muito mais viável um projeto como esse de São Paulo, em São Bernardo, com a doutora Tereza, com as 20 sessões. Só que isso é mais complicado. É um projeto interessantíssimo. Os psicólogos que levam esse projeto adiante me comentam, Ana, até a 10ª sessão, a sensação que eu tenho é de que eu estou dando murro em ponta de faca. Que eu estou. O tempo que ele não me escuta, porque a cultura machista é tão grande, mesmo os meus entrevistados, nessa pesquisa que eu te falei, a resistência deles é tão grande que alguns só reconhecem o feminicídio porque foram condenados. Né? Então, por quê? Porque culturalmente eu teria direito. Teve uma senhora que o marido cortou a orelha, e ela, no Piauí, e quando ela vai à delegacia, porque ela sofreu um dano muito grande, teve uma grande hemorragia, depois, ela diz o seguinte, eu merecia porque eu traí. Então, é disso que eu estou te dizendo. A mudança cultural, ela é muito importante. Porque é óbvio que a gente não quer colocar todos os homens em 4 paredes enjaulados. Então, a punibilidade, a punição, ela é muito importante, mas ela tem que ser acompanhada de medidas educacionais que permitam sensibilizar, educar. Por quê? Porque a educação, ela transforma. O direito, ele proíbe. E ele vai sempre responder lícito ou ilícito. Ilícito, castigo. Enquanto que a educação estabelece um diálogo.
Muito bem colocado, professora. Muito, assim como todas desde o início do programa, são questões que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, dentro da nossa atividade ou da nossa família, a gente não tem tanto acesso. E saber, por exemplo, da história que a senhora acabou de contar, de uma mulher que achou que tudo bem ela ter tido a orelha arrancada porque ela traiu o marido, onde nas leis mais medievais, nem dessa forma ela seria punida, nas leis mais medievais. É tão chocante, falta até palavras para que a gente consiga traduzir tudo isso e entender esse processo. E isso que a senhora falou da briga entre marido e mulher, que culturalmente se estabeleceu que ninguém mete a colher, na verdade, mete sim, porque você não é cúmplice de um crime e quando você quer uma sociedade melhor, você não quer ser cúmplice de um crime. Então, é isso que falta, esse entendimento que falta a todos. E quando falo a todos, é a mim também, a todos nós, para que a gente consiga melhorar todo esse movimento que vem há tantos séculos acontecendo. Como a senhora muito bem observou. Queria agradecer a participação de ambos, foi um programa muito bacana, foi uma troca muito bacana, muito importante, com certeza, fazendo votos que esse aplicativo se estenda para o Brasil inteiro, professora, com certeza. A senhora falou que os seus alunos são seus meninos, eu entendo isso que a senhora falou, porque com certeza o orgulho não cabe dentro do peito, porque é uma iniciativa muito simples, mas que tem um alcance gigantesco e, com certeza, uma ajuda gigantesca. Então, eu queria dar um minutinho para cada um de vocês, para que possam fazer as considerações finais, para que a gente possa se despedir. Professora, por favor. Bom, primeiro agradecer a participação e dizer que essa luta pelo reconhecimento da mulher como sujeito de direitos é uma luta de todos nós, de todas as pessoas. Na medida em que a gente avança na tutela dos direitos das mulheres, a gente consegue uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, mais feliz, né? E deixar aqui, frisar aqui a importância da professora Cone Cesário, porque é ela que está desenvolvendo na nossa universidade o legal design. Todo o meu conhecimento sobre feminismo seria uma gota no oceano sem esse trabalho na área da tecnologia. Então, agradecer aqui e agradecer aos meninos maravilhosos, em nome do Rafael e do Hassani, mas nós temos também outros alunos que trabalham conosco, e dizer que nós estamos continuando pesquisando e vamos produzir e apresentar para a sociedade novos projetos. Nos aguardem, porque temos coisas novas para apresentar. Que bom, que ótimo, ótima notícia, com certeza. Dr. Franklin, por favor, as suas considerações. Primeiro, agradecer o convite para participar do programa, parabenizar mais uma vez a Ana Lúcia e a Cone Cesário por esse projeto incrível e todos os alunos que participaram do seu desenvolvimento. E lembrar que a tecnologia, ela pode sim ser utilizada como um instrumento importante de facilitação do uso de facilitação de acesso à justiça, que permite derrubar fronteiras, acelerar o processo de alcance de medidas protetivas, especialmente quando nós estamos falando da violência doméstica. Não é só ter legislação, aliás, a gente tem um péssimo hábito, né, que sempre que tem um problema social, a gente chama o tal do direito penal, como se ele fosse o Superman, e aí cria uma lei e diz, pronto, está resolvido o problema. Então, não é assim. A gente tem sempre que lembrar que o direito penal ele não está aqui simplesmente para resolver problemas sociais. Ele pode estabelecer uma série de regras, de normas de punição, mas nós precisamos de muito mais para estabelecer a paz social e, sobretudo, usar a tecnologia de forma positiva, e eu acredito que é isso que o aplicativo Maria da Penha está fazendo. Espero que essa iniciativa se espalhe por todo o país, porque vai facilitar e muito o acesso à justiça para tantas mulheres que são vítimas de violência doméstica diariamente, muitas vezes sem perceber, e outras sem poder acionar a justiça.
Com certeza, doutor. Esperamos que o aplicativo se espalhe pelo Brasil inteiro e rapidamente. Com certeza, a gente sabe que nesse período de pandemia os números cresceram de uma maneira exponencial e a gente tem que conter como sociedade esse problema de alguma forma. E essa é uma iniciativa que ajuda a conter essa disseminação da violência doméstica, com certeza. Esse foi mais um Alesp Cidadania. A gente falou sobre a Maria da Penha Virtual, um aplicativo desenvolvido pelos alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falei aqui com a doutora Ana Lúcia Sabadell, que é professora da UFRJ, e o Franklin Gomes, que é advogado criminalista. Você fica agora com a programação da Rede Alesp e você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até mais.